Um dos mais novos motores que está em desenvolvimento é o ciclo chamado aí de motor de 5 tempos, motor de 5 stroke. Ele foi inventado por Schmidt. Ele não reduz a compressão, mas aumenta a sua expansão. Os 5 cursos ocorrem dentro de um motor de 3 cilindros em linha, com 2 cilindros de alta pressão e um cilindro de baixa pressão. Vamos aqui assistir ao vídeo em que este motor é apresentado. Nós podemos ver aí o comparativo entre o ciclo Otto e o ciclo de 5 tempos. Então, o que está em vermelho seria aqui o ciclo Otto. Então, tenho aqui o ponto 1 para o ciclo Otto, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Então, no ciclo Otto eu tenho o trabalho de 1 até 2, aí eu tenho o fornecimento aqui de calor de 2 a 3, depois eu tenho a obtenção de trabalho de 3 a 4 e tenho a rejeição de calor aqui de 4 a 1. Então, isso aqui seria os processos no ciclo Otto. Agora, o ciclo de 5 tempos. Então, eu teria aqui o ponto 1 e o ponto 2, aonde eu obtenho aqui o trabalho de 1 até 2. Depois, eu tenho o fornecimento de calor a volume constante, que é o processo de 2 a 3. Depois eu obtenho aqui, um processo de expansão entre os pontos 3 e 4, em que eu obteria aqui esse trabalho de expansão de 3 a 4, que é bem maior do que o ciclo Otto. Depois eu tenho aqui um processo de rejeição de calor a volume constante. Então eu tenho aqui calor de 4 a 5 e eu tenho também aqui um processo de rejeição de calor
de 5 a 1. Então nós temos, resumindo aí, 5 processos. Então, o processo 1,2 é uma compressão isoentrópica. Depois eu tenho o processo 2,3, que é fornecimento de calor a volume constante. Depois eu tenho o processo 3,4, que é uma expansão isoentrópica. Depois eu tenho o processo 4,5, que é uma rejeição de calor a volume constante. E eu tenho o processo de 5 a 1, que é uma rejeição de calor à pressão constante. A análise do ciclo. Então, eu tenho aqui o processo de fornecimento de trabalho no processo de compressão isoentrópico, né? Então eu tenho a indicação aqui desse processo isoentrópico, que é dada aqui por essa expressão. Depois eu tenho o fornecimento de calor no processo 2 a 3. Depois eu tenho a obtenção de trabalho do processo de expansão de 3 a 4. E depois eu tenho a rejeição de calor a volume constante, e depois eu tenho a rejeição de calor a pressão constante, que é dado pela variação de entalpia. Como foi visto no vídeo, eu tenho um cilindro de potência e um cilindro aonde vai receber os gases que foram queimados no cilindro de potência. Como é que acontece esse ciclo? Eu tenho aqui esse diagrama PV que mostra o funcionamento do ciclo para o cilindro de potência. Então eu tenho aqui a compressão entre os pontos 1 e 2. Depois eu tenho o fornecimento de calor de 2 a 3. Depois eu tenho a expansão, onde eu vou obter aqui o trabalho de 3 a 4. De 3 a 4. Depois eu tenho um processo de rejeição de calor do cilindro de potência para o cilindro de expansão, né? Então eu tenho aqui esse processo aqui que vai haver aqui, né, essa rejeição de calor para o cilindro expansor, né? Então eu tenho a rejeição de calor para o cilindro expansor. Então isso aqui seria a rejeição de calor 4,1, que é o calor que vai ser transferido pelos gases de combustão do cilindro de potência. Então eu tenho esse fluxo 4,1 que sai do cilindro de potência, né? Esse calor vem pelos gases de combustão, entra no cilindro expansor. Então, no cilindro expansor, eu vou ter o processo de recebimento de calor a volume constante, que é o processo de 1 a 4. Depois eu tenho o trabalho, que vai ser gerado aqui pela expansão desses gases que foram recebidos no processo 4,5, que é a continuação do trabalho que está sendo gerado no processo 3 e 4. Depois eu tenho a rejeição de calor, aqui a volume constante. Rejeição de calor a volume constante. E depois eu tenho aqui a rejeição de calor à pressão constante, que é o processo de 6 a 1. Como foi mostrado no vídeo, né, eu tenho um gráfico de ar padrão para o ciclo de potência e um gráfico de ar padrão para o cilindro expansor. Os gráficos que são mostrados agora são os gráficos PV e TS para o ciclo completo, né? Tirando aí, né, a passagem de um cilindro para o outro, o cilindro de potência e o cilindro expansor. Então eu tenho aqui o processo de 1 até 2, que é o trabalho de compressão. Depois eu tenho o fornecimento de calor a volume constante. Depois eu tenho o trabalho obtido
que é o trabalho de 3 a 4, devido ao trabalho de expansão. Aqui é como se a expansão continuasse ocorrendo, né, como se fosse o ciclo Atkinson, né? Só que essa expansão está sendo feita em cilindros diferentes, né? Então depois eu tenho o processo de rejeição de calor a volume constante, que é o 4,5, e o processo de rejeição de calor a pressão constante, que é o processo 5,1. Então aqui é o diagrama TS, em que os processos são indicados. Então eu tenho aqui o processo de compressão, que é o trabalho fornecido de 1 até 2. Depois eu tenho o processo de fornecimento de calor a volume constante. Então esse aqui é V constante, é o calor que entra do processo de 2 a 3. Depois eu tenho o processo de expansão de 3 a 4, que é o trabalho obtido, né, trabalho de 3 a 4. Depois eu tenho um processo de rejeição de calor, né, que é o processo 4,1, que é um processo a volume constante. Depois eu tenho aqui o processo de rejeição de calor, que é o processo de 5:1, que ocorre aqui a pressão constante. Então esses são os gráficos PV e TS para o motor de 5 tempos.